Sejam todos bem-vindos ao canal Escola Dominical Brasil. Meu nome é Vanderlei Claudiano. Vou mandar um forte abraço hoje para o Alex do canal Alex S Brasil. Ontem ele alcançou a marca de 1.000 inscritos no canal dele. Parabéns, meu amigo, a sua determinação. Eu admiro muito essa sua entrega ao Evangelho. Para quem não sabe, o Alex S Brasil, ele compartilha uma vez por semana vídeos do Vem Segue-me, né? Ele é um dos primeiros aí a postar o vídeo do Vem Segue-me. Parabéns, te admiro bastante, você merece. Então, agora que o canal dele chegou a 1.000 inscritos, o YouTube ele vai divulgar para mais pessoas, tá bom? Antes de 1.000 inscritos é muito esforço da pessoa ali de estar compartilhando com um, com outro para chegar no 1.000. Depois do 1.000 parece que vai mais facilmente aí, o canal vai sendo divulgado mais facilmente. Principalmente pessoas como o Alex aí que estão constantemente, semanalmente fazendo vídeo. Então, parabéns, meu amigo. Agradeço também a todos que foram lá e se inscreveram. Eu indiquei ontem o canal. Agradeço a todos que foram lá e se inscreveram no canal do Alex, tanto agora como no passado também, quando eu indiquei. Tá bom? Agradeço vocês aí. Hoje eu vou compartilhar com vocês aqui o Salmo 91. O Salmo 91, ele é muito especial. Eu gosto bastante desse Salmo. Vou falar de algumas peculiaridades, né, sobre esse Salmo. Primeiro, que não tem o autor, né? Não é dito quem foi que escreveu o Salmo 91. A gente costuma pegar os salmos e ver a história que ele está compartilhando e atribui àquelas pessoas. Então, algumas pessoas atribuem o Salmo 91 como se fosse Salmo de Davi. Um dos que acredita que é os Salmos de Davi são aqueles 70 judeus, né, que escreveram a Septuaginta. Na verdade eram 71, 72 judeus, mas a gente chama de os 70, né, os 70 judeus ali, que escreveram o Velho Testamento em grego, tá bom? Passaram por fazer a tradução para o grego ali, então é chamada essa tradução de Septuaginta, significando 70 ali judeus, tá bom? Então esses 70, eles consideram o Salmo 91 atribuído a Davi. Isso porque fala ali um pouco sobre a peste peliciosa, né? E aí, na época de Davi também teve uma grande peste, ele teve que fazer um sacrifício ali para afastar aquela peste ali do meio do povo, tá bom? Mas algumas outras pessoas também acreditam que o Salmo 91 seja atribuído a Moisés. Tá bom? Para mim, faz mais sentido ser de Moisés. Porque também na época de Moisés teve as 10 pragas lá no Egito, né? E a pessoa que escreveu aqui o Salmo 91, a gente vê uma propriedade, uma fé em Deus de uma maneira assim. E outra coisa também, algumas características literárias parecem de Moisés. Por exemplo, eu pego aqui Deuteronômio, capítulo 33, 27, diz assim, ó: o eterno Deus te seja por habitação, né? Então é um estilo literário que o Moisés fala também, tá bom? Então, e outra, quando eu leio aqui o Salmo 91, para mim parece ser uma experiência de uma pessoa descrevendo, entrando dentro do tabernáculo, né? Onde tinha realmente ali a Arca da Aliança, né? Os anjos, a tampa do propiciatório ali. Para mim, eu tenho essa impressão, e por isso eu atribuo mais a Moisés do que a Davi, tá bom? Mas, na verdade, não tem alguma coisa certa assim, esse Salmo 91 é de tal pessoa. Então, alguns acreditam que é de Davi, outros acreditam que é de Moisés. Eu estou mais pendendo para o lado de Moisés aqui, tá bom? Eu queria compartilhar algumas peculiaridades, né? Algumas coisas sobre o Salmo 91 aqui com vocês. Primeira coisa é que esse é o capítulo da Bíblia mais lido, né? E onde você vai achar mais quadros sobre esse Salmo 91, né? Ele é uma oração poderosa, sim, uma oração poderosa. Deus mesmo disse, né, que a canção, o Salmo, ele é uma canção, mas que o canto do justo, eles é uma prece a Deus, é uma oração. Então, ele torna-se uma oração. E muita gente coloca ele com a Bíblia aberta ali na casa, né, como um sinal de proteção. É como se fosse um amuleto da sorte. Mas na verdade não é a Bíblia aberta em tal capítulo que vai proteger a sua casa. É quando você aplica as palavras da Bíblia sobre nós, tá bom? Até porque a palavra de Deus não é algo assim de que se o inimigo olhar vai queimar as vistas dele, ele vai fugir.
né? É a aplicação da palavra na nossa vida que vai fazer com que o inimigo se afaste de nós. Tá bom? Eu vou ler um versículo aqui sobre isso daqui a pouco. Mas, falando sobre esse amuleto da sorte, coisa assim, por que que eu acho que não é a Bíblia aberta ali que vai afastar o inimigo? Porque o próprio inimigo, ele não tem medo de pronunciar a palavra de Deus, inclusive para deturpar a palavra, né? Para usar de meias verdade misturada com falsas coisas ali, ou seja, filosofias dos homens mesclada com as escrituras. É isso que o Satanás gosta de fazer, né? Desde o começo, né? Lá quando Adão e Eva estavam no jardim lá, ele vai até Eva e diz, né? Não comerás dos frutos da árvore. Ela fala, todo do fruto eu posso comer, mas desse aqui que está no meio do jardim, né? A árvore do conhecimento do bem e do mal, não posso comer. Ele fala, certamente não morrerás, né? Porque no dia em que dela comer, vai se abrir os seus olhos. Então ele está falando, era verdade, que os olhos iriam se abrir, só que ele mentiu dizendo que ela não iria morrer. Então a gente vê que ele está sempre misturando ali verdade com mentira, ele usa as escrituras também. E aí eu quero compartilhar, inclusive esse Salmo 91 aqui, foi uma escritura que Satanás, ele usou contra Jesus Cristo, tá bom? Vou compartilhar com vocês aqui, que fica em Mateus capítulo 4, quando Jesus Cristo ele estava jejuando no deserto durante 40 dias e 40 noites. Após ele ter jejuado, Satanás veio e tentou a Jesus Cristo. Primeiro, ele fala para Jesus Cristo, né? Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães, né? Algumas pessoas até pensam que a tentação nesse caso aqui era fazer com que Cristo quebrasse o jejum dele. Não é isso que está falando. A tentação aqui era que ele queria colocar que Cristo duvidasse de si mesmo que ele era o Filho de Deus. Olha a pergunta que ele fez. Se tu és o Filho de Deus, faça com que essas pedras se transformem em pães. Né? Então ele estava querendo colocar dúvida na cabeça de Jesus Cristo ali, de que ele não era o Cristo. Tá bom? Mas logo após essa tentação, o Espírito do Senhor leva, né, Jesus Cristo para o pináculo do templo. O templo em Jerusalém ele já é num lugar alto, né? Então ele subiu no pináculo do templo ali, Jesus Cristo estava lá, e Satanás vai lá tentá-lo novamente. E aí, eu quero ler a parte que Satanás ele tenta. Fica aqui em Mateus capítulo 4, o versículo aqui é o versículo 6. Versículo 6 aqui. Olha, eu tinha que ter lido uma escritura antes que eu pulei aqui, né? Que eu falei que só a Bíblia aberta por si só, né? No Salmo 91 não vai espantar o inimigo de coisa nenhuma, até porque ele mesmo usa as escrituras para enganar as pessoas. E a escritura que eu estava querendo mencionar é Tiago capítulo 4, versículo 7. Olha o que diz aqui, ó. Sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então o que vai fazer o diabo fugir de você? Não é ter uma Bíblia aberta, tá bom? Ele falou, é sujeitar-vos a Deus. Quando nós nos fazemos da vontade de Deus, aí sim a gente vai estar resistindo ao diabo e ele vai fugir de nós, por causa que a gente vai estar cheio de luz, tá bom? Então é aplicar as escrituras a nós, se sujeitarmos a Deus, a obediência aos mandamentos de Deus, é isso que faz com que o inimigo fuja de nós, de acordo com Tiago capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós, tá bom? Voltando aqui pro versículo que eu estava compartilhando da tentação, Jesus Cristo estava lá, tinha jejuado, e agora Satanás veio até o pináculo do templo para tentar Jesus Cristo, Mateus 4, versículo 6, e disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito. Então, quando Satanás fala aqui, né, porque está escrito, ele está usando uma escritura. E ele está usando a escritura que está em Salmos, Salmos 91, versículo 11 e o versículo 12. Daqui a pouco eu leio para comparar. Mas olha as palavras que ele usou aqui, ó. Porque está escrito, né? Aos seus anjos ordenará a respeito de ti, e tornar-te-ão nas mãos, para que nunca tropece em alguma pedra. Agora veja a semelhança das palavras em Salmos, né? Porque Salmos 91, 11. Porque aos seus anjos dará a ordem, e ao teu respeito, para que te guardem e todo o teu caminho, e te sustentarão nas tuas mãos, para que nunca tropece com os seus pés em pedra.
Então o próprio Satanás, ele usou Salmo 91, o versículo 11 e o versículo 12 para tentar Jesus Cristo, fazer com que ele pulasse ali do pináculo do templo, para que os anjos, né, pegassem ele ali e não deixassem ele se quebrar todo lá embaixo, né? Então ele usa dessa artimanha aqui, usando inclusive a escritura conforme eu estou compartilhando. Então o inimigo ele não tem medo de escritura, inclusive ele usa a palavra para tentar criar falsas doutrinas e afastar as pessoas de Deus, tá bom? A resposta que Jesus Cristo deu está lá em Mateus capítulo 4, versículo 7. E disse-lhe Jesus, também está escrito, ou seja, também Jesus Cristo usou uma escritura. Não tentarás o Senhor teu Deus, né? Onde está essa escritura, né? Não tentarás o Senhor teu Deus. Está lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 16. Jesus Cristo também usou uma escritura. Então, o próprio Salmo também nós vemos na tentação que Jesus Cristo sofreu ali por meio de Satanás, tá bom? Vamos lá aqui, vamos compartilhar aqui Salmo 91. Vou começar no versículo 1, falar algumas coisinhas aqui, tá bom? O versículo 1 diz assim, ó. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Então, aqui não fala aquele... Aqui, primeira coisa, para quem que é esse salmo? Né? Não é para todas as pessoas. Ele está dando uma direção. É para aquele que habita, né, no esconderijo do Altíssimo. Já vamos falar onde é esse esconderijo do Altíssimo. Mas aqui ele está falando que é para aquele, ou seja, aquele que faz isso. Tá bom? Então não é para todas as pessoas. Eu considero aqui o esconderijo do Altíssimo, né? O esconderijo é um lugar reservado, tá bom? Jesus Cristo ele pede para que quando nós vamos orar também possamos entrar em segredo no nosso quarto, fechar nosso quarto, orar. Esse pode ser um lugar secreto, né? Para nós, entre nós e Deus, é um nosso cantinho. Então pode ser um lugar assim também. Mas eu acredito aqui, conforme eu estava falando, que eu acho que foi Moisés que escreveu isso aqui, eu acredito que parece muito descrevendo o tabernáculo, tá bom? Como se estivesse entrando no templo. Então não fala aquele que visitar o templo, aquele que habita no templo, né? Aqui também tem o sentido de habitar na presença de Deus, que Deus esteja sempre conosco. Então tem esse sentido aqui também. Então o Salmo mesmo ele já fala para quem que é, para aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo. Essa parte aqui, quando diz a sombra do Onipotente descansará, essa parte sombra, para nós, às vezes não faz tanto sentido, mas no deserto, quando é escrito ali, se você ficar no calor do sol no deserto ali, nossa, você vai morrer. Então é muito reconfortante, muito aliviador quando você encontra uma rocha, né? E você vai e senta embaixo daquela rocha ali, onde está fazendo sombra, né? E ali a temperatura é diferente, você aguenta. Então aquilo é um alívio. Então o Salmo ele é descrito nesse sentido aqui. Agora, usando para o lado do tabernáculo, dentro do tabernáculo também existia uma sombra, tá bom? Tinha ali a Arca da Aliança, né, com os dois anjos sobre a arca, e é mencionado que tinha um candelabro, que são como se fossem lamparinas, né? E ela fazia luz, e aí os anjos faziam uma sombra sobre o propiciatório, né? E eu acho que está descrevendo esse tipo de sombra aqui, tá bom? Inclusive eu vou ler sobre ela aqui em Hebreus, tá bom? Só lendo o versículo de novo, ó. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. A sombra do Onipotente parece bem com a Arca da Aliança, né? Olha o que diz aqui em Hebreus capítulo 9, do versículo 5 em diante. Sobre a arca, os querubins da glória, que faziam sombra no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. Então ele está falando que dessas coisas, olha, as coisas, aliás, que acontecem dentro do templo ali, elas são muito sagradas, né? Até mesmo nas escrituras a gente não acha muitos detalhes, só quando você entra no templo mesmo que você vai obtendo mais conhecimento, tá bom? Então o próprio templo está cheio de simbolismo, é como se fosse uma grande escritura, né? É uma escritura em 3D, na verdade. Você entra ali e você aprende muitas coisas, tá bom? Então aqui o próprio Hebreus está falando, né? Dessas coisas não falaremos em particular, né? Está falando aqui. Ele continua. Ora, estando essas coisas
assim preparadas, todo o tempo estavam os sacerdotes no primeiro tabernáculo, para cumprir os serviços sagrados. Mas no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, no qual oferecia por si mesmo e pelos pecados do povo, cometido por ignorância. Então, ele está falando aqui de dois lugares dentro do templo, tá bom? Primeiro ele fala do primeiro lugar, o lugar santo, e tem o lugar santíssimo, que é onde ficava essa arca. E ele está falando que esse lugar onde ficava essa arca, só se entrava ali o sumo sacerdote uma vez por ano, para fazer o sacrifício ali, né? Não sem sangue, né? Ele espirrava sangue ali na tampa do propiciatório, pelos seus próprios pecados e pelo pecado do povo também. Então, nesse lugar só entrava uma vez por ano. Inclusive, foi a vez em que João Batista, não, o pai de João Batista, né? Zacarias entrou, a primeira vez que ele entrou nesse lugar, o anjo apareceu a ele, e aí ele ficou mudo, e nós sabemos a história lá, até que João Batista pudesse nascer, tá bom? Então, existe uma lenda, inclusive, entre os judeus, não lenda, é uma tradição de que quando eles entravam dentro desse lugar santíssimo, a pessoa que entrava, eles amarravam uma corda, né? Porque se a pessoa morresse lá por causa da presença do Senhor, eles puxavam a pessoa para fora ali. Então, mas isso é mais da tradição dos judeus que eles contam sobre isso, tá bom? Na escritura não diz assim. Bom, então continuando aqui, eu achei muito interessante essa sombra, né, do Onipotente parecer na tampa do propiciatório. Eu acho que aqui é claro que está tendo um convite, que é aqueles que ir ao templo, esses vão ter um descanso, né? Vai descansar no Senhor, tá bom? Vai dar uma proteção a mais para essas pessoas. Quando a gente vai ao templo, a gente volta cheio de energia, tem uma certa proteção também, tá bom? Vamos continuar nos versículos aqui, por causa do tempo aqui. Ixi, já ficou grande já a mensagem. Vou ler aqui, ó, a partir do 2 aqui rapidamente. Direis do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Do laço do passarinheiro, né? Aquela armadilha de passarinho lá. Então Deus, ele vai nos livrar das armadilhas. Muitas vezes essas armadilhas vai vir como, né? Alguém apresentando algo que é muito vantajoso para você, né? Às vezes oferecendo um celular a preço de banana, você sabe a procedência disso? Sai fora, isso aí é uma armadilha. Uma bicicleta, alguém tá oferecendo uma bicicleta aí de 16 mil, tá te vendendo aí por 200 reais. Sai fora disso, né? Se você não sabe a procedência, aí pode ser um laço, né? Eu já vi acontecer aqui até coisa ruim aqui em São Paulo por conta disso, viu? Por isso que eu tô falando. Vamos continuar aqui. Versículo 4. Ele te cobrirá com as suas asas, e debaixo das suas asas te confiarás. E a tua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror, nem de noite e nem da seta que voa de dia. Eu acho interessante aqui, né, que ele fala de cobrir com as suas asas, né? Jesus Cristo, ele usa isso como, assim como uma galinha, né, protege os seus pintinhos. Quando sente ali os pintinhos, sente-se ameaçado, e a galinha vê esse perigo, ela abre as asas e os pintinhos entram tudo debaixo ali. Então é uma proteção, mas é uma proteção para nós confortante. Mas contra quem está vindo contra você, né, ele cita de uma maneira diferente. Ele fala aqui, ó, ele fala que seria como escudo. Escudo é algo duro, né? Para a pessoa seria algo duro como ferro, mas para você é como uma galinha cobrindo ali. Você vai sentir o amor do Senhor, tá bom? Aqui também ele falou, deixa eu ver aqui, do terror que anda de dia, nem da seta que voa de dia, né? A seta, o que é uma seta que voa de dia? É uma flecha, né? Aquilo que é de longe. Nem de dia e nem de noite vai te pegar. De noite seria algo a esmo, né? Que não era mirado em você. Vou colocar aqui uma catástrofe aí, sei lá, um uma pessoa, um carro desgovernado, né? Ele não tinha intenção de te matar, mas acabou, vai lá e pega a pessoa e mata, né? Machuca a pessoa.
né? Então isso é algo que não foi direcionado para aquilo, e Deus vai te proteger dessas coisas também. Também tem a seta de dia, ou seja, a flecha de dia, já a pessoa sabe da onde está jogando, né? Eu acho melhor usar até essa parte aqui, né? Se esse salmo tivesse sido escrito agora, nessa época, né, eu diria assim, né, nem a bala perdida em São Paulo, nem no Rio de Janeiro pegaria você. Bala perdida ou bala achada também, né? A pessoa que vai lá intencionalmente atirar. Então esse salmo ele fala de proteção, ou fala daquele que habita no esconderijo do Altíssimo, tá bom? Lembrando que essa proteção fala de habitar nesse local. Eu não posso também estar em lugares ruins, lugares perigosos, né? E ficar contando com a ajuda de Deus para me proteger. Eu não posso me colocar em lugares perigosos, né? Tem isso também. Bom, a mensagem acabou ficando um pouco grande aqui. Eu vou encerrar por aqui. Deixa eu ver só mais um versículo aqui. Versículo 11. Versículo 11 e 12. Porque aos seus anjos dará ordem e a teu respeito para te guardarem em todo o teu caminho. E eles te sustentarão nas tuas mãos, para que não tropece com os teus pés em pedra. É a mesma escritura lá que o inimigo usou, né, para tentar Jesus ali, né? Mas essa aplicação dessa escritura aqui é para nós termos certeza que existe anjos, né? Deus ele dá ordem a anjos para nos guardar, tá bom? Tem uma outra escritura aqui, por exemplo, em Salmos 34, versículo 7, que diz assim, ó: o anjo do Senhor acampa ao redor dos que temem dos que temem e os livra, né? Aqueles que temem a Deus, ou seja, que respeitam a Deus, os anjos do Senhor acampam em volta dessas pessoas para livrá-las. É isso que está dizendo aqui em Salmos 34, versículo 7. Então nós acreditamos sim que existe anjos, né? Que Deus ele envia anjos para nos proteger. É uma aplicação boa das escrituras aqui. Bom, vou terminar por aqui a mensagem de hoje. Esse Salmo 91 ele é muito grande, né? Tem muitos ensinamentos. Eu acho que daria uma mensagem aí de 1 hora e pouco, sei lá. Mas muito gratidão, viu, por vocês estarem aqui e ouvir essa mensagem aqui comigo. E eu deixo essa mensagem hoje com vocês em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.